você falou uma coisa que não faz sentido. Nós falamos como assim, acreditamos no leite, acreditamos nas proteínas, o excesso de proteína, o mal que faz, vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí eu falo assim: "Eu estou com um problema de saúde", né. Eu tive um problema sério de saúde. É impossível. Nós tivemos um problema sério de doença, Sim. porque de saúde não pode ter, É. não é isso? Mas é Pois é, amigos, eu estou aqui com Hilton Lisboa, da Raw Energética, iniciando um projeto de saúde e bem-estar através do programa Tudo Azul e USA. Vamos fazer com muita frequência entrevistas com o Hilton, que tem uma riqueza de conhecimento impressionante. Aliás, a Raw Energética tem trago para a comunidade brasileira muita saúde e também muito bem-estar. Hilton, bom dia, meu amigo. bom dia, Rogério, bom dia a todos vocês do Mais Azul. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Iremos tratar de um assunto que é extremamente importante, não é polêmico, porque ele é informativo. Você sabe que nós só tratamos de assuntos que nós temos primeiro conhecimento e respeito pelas pessoas que nos ouvem, que fazem conosco esse programa. Muito Pois, obrigado pela oportunidade. olha, é um prazer e um dos objetivos nosso aqui no programa é realmente trazer temas e até temas que geram discussão, porque a gente precisa disso. Às vezes, nós crescemos com uma informação e passamos a vida toda acreditando naquela informação e depois a gente, com o tempo, vai ver que aquilo não era bem assim. Por exemplo, a questão do ovo. Eu, por exemplo, quando era garotão, eu comia muitos ovos. Eu comia ovo no café da manhã, no almoço, no jantar. E alguns anos atrás se criou um mito que o ovo não era bom para a saúde, Hilton. E isso mudou depois, pelo menos na visão da medicina. Nós já ouvimos tudo sobre o ovo, né? Alguns dizem que não faz mal algum você comer numa quantidade um pouco maior, outros não e tal, mas são assuntos difíceis e a população fica meio perdida. Mas nós não vamos falar do ovo, nós vamos falar hoje dos leites e seus derivados, porque nós crescemos também com essa informação que o leite é essencial para a saúde dos bebês, da criança e dos adultos. E você tem uma visão um pouco diferente em relação a isso, e eu queria abordar esse assunto com você. Com muito prazer. Eu só queria pedir a sua permissão para dizer o seguinte: nem tudo me convém. Por exemplo, o ovo ele é riquíssimo em nutrientes. Não tem dúvida, você pode pegar qualquer laboratório e pesquisar, é um alimento completo, mas não é saudável para o ser humano, apesar de ser rico em nutrientes. Então nós podemos até um dia falar sobre isso aqui, porque é importante. Nós sabemos que a ciência ela é dinâmica. O que é verdade hoje pode não ser amanhã. Mas nós sabemos também que existe um lobby da indústria, existe a questão do ego. Se eu falei para todos os meus filhos e netos, minha família inteira, eu vi que ovo era bom e promovi dentro do meu lar, às vezes fica difícil para você falar assim: "Eu estava errado, me desculpa". E isso é muito difícil a gente fazer. Eu não tenho nenhum problema com isso, de dizer: "Olha, eu estava equivocado, eu estava errado". Eu não discuto nada que eu não saiba com ninguém, ou se eu perceber que a pessoa também não sabe. Sabe por quê? Porque vira opinião. A minha opinião é minha opinião. Agora nós temos que nos desarmar disso. Não é conhecimento, né? Exatamente, procurar ouvir, desarmar primeiro. E aí você vai ponderar: será que faz sentido? Antigamente a gente tinha que ir para enciclopédia e pesquisar. Eu não sei se você é desse tempo, mas eu sou, que tinha que ter a Bassa, tinha que ter a Britânica. E hoje está tudo no Google, no celular, é mais fácil. Mas tem muita diferença entre saber de dados e ter o conhecimento de verdade. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão do leite.
Essa é a pauta de hoje. Pois é, importante isso. Olha, vocês já viram que já tem outra polêmica aqui, no bom sentido, que é falar sobre a questão do ovo. Eu vou abordar esse assunto com o Wilton Lisboa. E é interessante que o Wilton é uma pessoa muito educada, mas você aprende a conhecê-lo nos olhares. Na hora que eu falei do ovo, ele já mudou a fisionomia dele aqui e mostra uma opinião muito parecida com a que ele tem em relação ao leite. Mas vamos ao leite, que é o tema de hoje, e por que o leite e os seus derivados ganharam essa fama de importância na saúde das pessoas, desde o bebê até o adulto. Tem até a semelhança com o ovo. O leite também é rico em nutrientes. Então, se você olhar por esse prisma, assim, você é tão rico em nutrientes, é bom para mim, não é isso? Mas vamos voltar a uma coisa muito importante. Nós somos mamíferos, né? Nós seres humanos, nós somos mamíferos. E todo mamífero, ele se alimenta dessa forma até uma certa idade. E depois nunca mais. Então, esse é o primeiro princípio. E a OMS recomenda que o ser humano deve ser amamentado até os 2 a 3 anos de idade, dependendo de onde vive. Mas vamos colocar no mínimo 24 meses. Então, o ser humano, o bezerro tem um tempo que ele é amamentado, o cavalinho, o azego, o elefante, o rinoceronte, os grandes animais, os pequenos, o gatinho que você tem em casa, tudo. Então, existe um tempo que eles ficam se alimentando da forma líquida de leite da mãe. Só que é dentro da sua raça, da sua especificidade. Por exemplo, você não pode dar leite de cadela para gato e vice-versa, porque faz mal, já tem estudos comprovando. O que acontece? Nós produzimos uma enzima que processa a proteína do leite. Nós produzimos, nós seres humanos, até os 3 anos de idade. E nós paramos de produzir essa enzima. Então, daí para frente, não é mais saudável consumir leite. Primeiro porque não é necessário, não faz necessidade de consumir leite. E nós aprendemos que o leite é fonte de cálcio e cálcio é para os ossos, não é isso? E às vezes fala assim, para os ossos e para os dentes, como se dente também não fosse formado de massa óssea. Então, na verdade, é o seguinte, o cálcio é o mineral mais importante do nosso corpo. Tem os macrominerais e os microminerais. Então, o cálcio ele participa da primeira função, que é alcalinizar. Então, a referência entre doença e saúde, envelhecimento precoce, senil e longevidade, está diretamente ligada com o cálcio. Nós nascemos alcalinos e morremos ácidos. O que a acidez faz? A acidez promove câncer, inflamação, destrói o DNA, os telômeros. A acidez gera doença e o cálcio ele tem um poder de alcalinizar. Só que nós ouvimos a vida inteira que leite é fonte de cálcio. Na verdade, o leite contém cálcio, mas o nosso corpo não absorve esse cálcio do leite. Pelo contrário, esse aqui vai ser uma coisa um pouco chocante. Eu vou falar aqui uma coisa que você precisa depois ter paciência e pesquisar sobre isso. Leite impede a absorção de cálcio e de ferro. Então, quanto mais se toma leite, você perde a oportunidade de absorver o cálcio que está nos vegetais, no cálcio que está na sua alimentação diária, porque você consome leite. E nós vamos provar isso aqui para você. Vamos discutir isso com muito carinho, com muito respeito, mas com um fundo científico para corroborar o que nós iremos falar aqui. Então, Hilton, o que você coloca é que o leite ele deve ser tomado pelo ser humano até os seus 2 anos de idade. Nessa faixa etária, ele traz benefícios para o ser humano. O leite materno, nunca leite de outro animal, de outra espécie. Mas o caso da mãe que não gera, que por qualquer tipo de problema ela não consegue amamentar o seu filho depois do nascimento dele.
qual a sugestão para ela? Quer dizer, quando ela recorre à mamadeira, isso não seria benéfico para o bebê? É isso que você está querendo dizer? Olha, é o seguinte, antigamente é muito difícil um mamífero não dar leite, porque isso é uma questão hormonal. Então, se teve a gestação, se você pegar uma mulher, mesmo não estando no período de gestação, e incentivar essa glândula mamária dentro de um hospital, onde tem profissionais que são capacitados, e induzir essa glândula a produzir, é possível produzir. Imagina quando o mamífero procria, automaticamente essa condição desses hormônios vai fazer com que haja a produção de leite, sim. Mas hoje o parto virou uma questão médica que não deveria. Parto deveria ser normal em hospital só em casos excepcionais. Hoje a mulher marca o dia que vai ganhar neném, marca com o médico, porque ela vai fazer uma cirurgia para se ter um parto. Da criança. Então isso causa muitos prejuízos, tanto para a mãe quanto para a criança, porque no parto normal, o bebê, ao passar por o canal vaginal, ele recebe anticorpos que só se tem ali, naquele momento. É uma vacina que vai acompanhar pro resto da vida. A outra coisa, existe um hormônio chamado DMT, que a nossa glândula pineal produz, e despeja um balde desse hormônio em 2 momentos específicos da vida. Quando nós entramos nesse mundo aqui, que Deus permite, através de um parto normal, recebe todos os benefícios, toda a vacina, todos os anticorpos. Na hora que a dor é insuportável, é indescritível, mas a mulher não fica desesperada, se batendo, pulando da cama e não. Porque existe um hormônio chamado DMT, que é despejado nesse momento, que vai beneficiar a mãe com as suas contrações e o bebê passando por aquele canal sufocante, apertado, com contração, e não é fácil. E aí, nenhum dos dois entra em desespero, se batendo e pode até morrer. Passa por aquela dor e por aquele estresse, de uma forma mais tranquila, apesar de ser dolorosa. Quando nós saímos desse mundo, a última vez que nós temos a respiração, e se torna um corpo, não é mais o ser humano. O corpo também despeja toda a reserva de DMT. Por isso que as pessoas morrem sem se debater, sem se desesperar. Você pode observar, tanto em casa quanto nos hospitais. A maioria tem até uma melhora. A pessoa tem uma melhora antes de morrer. Porque esse DMT faz isso. É chamado hormônio da alma. O hormônio não quer o quê? Levar isso aqui para nenhum tipo de religião. Isso é ciência. Isso é comprovado. Então, quando você não tem esse parto normal, perde esse benefício. E aí, se faz necessário fazer com que o corpo, a nossa microbiota, vai produzir anticorpos, porque vacina não protege. Eu quero dizer o seguinte, eu sou 100% a favor das vacinas. Eu vacinei todas as vezes que foi necessário, minha mãe me levou, graças a Deus, vacinei meus filhos e oriento. Agora, a vacina vai fazer com que o nosso corpo produza anticorpos. O que protege são os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico. Então, se nós não temos condições de produzir, toma-se a vacina e induz o corpo a produzir os anticorpos para nos proteger. Então, é muito importante que você preste atenção sobre isso. Vacine seus filhos e se vacine. Agora, se você reforçar seu sistema imunológico, quanto mais ele for reforçado, mais poder você tem de combater os patogênicos, que se livrar de doenças. Vou voltar a falar sobre isso, sobre a questão do leite, porque o leite impede também essa forma de nos preparar para nos proteger. Então, nós, seres humanos, temos que ser alimentados no período de lactação até os 24 meses, por leite da nossa espécie humana, leite humano.
Nenhum leite de nenhum animal é igual e faz bem. Você disse sobre a questão, né, que muitas mulheres às vezes não conseguem produzir. É muito comum. Lá na clínica, chega muito. Eu amamentei só por 2 meses, 1 mês e secou. Meu leite secou. Secou porque você não foi bem assistida, onde você buscou ajuda. Secou porque as mulheres, infelizmente, são obrigadas a trabalhar. Secou porque essas mulheres estão tomando medicação que não deveria. Estão se alimentando de forma que não se alimenta. Outra coisa. Estão vivendo um estresse físico e emocional que afeta desde a glândula mestra, que é a pituitária, até as glândulas mamárias, afetando principalmente as glândulas adrenais ou suprarrenais, alterando o equilíbrio hormonal e, consequentemente, alterando, lógico, a produção do leite. Mas se você tiver uma boa orientação com os profissionais, tiver na sua família pessoas que têm consciência de que o alimento mais importante para um bebê é o leite materno, é o leite da espécie, é o leite de uma mulher. Antigamente, a gente buscava na família, nos vizinhos, uma vizinha, um amigo, um da família, que estava amamentando e amamentava, chamava mãe de leite. Existem hoje hospitais no mundo inteiro que tem o banco de leite, mas é muito mais fácil você pegar uma fórmula. Tem umas fórmulas aí que é uma vergonha, como que pediatra e profissionais da área aprovam aquilo e a criança precisa de ser alimentada. Agora, dizer que isso é saudável, que substitui, nunca será possível, porque existe uma coisa chamada enzima. Enzima. São as enzimas que tornam os alimentos funcionais. E é impossível colocar isso nessas fórmulas. Então, deixa aqui essa orientação. Não desista de amamentar os seus bebês. Não ouça ou não busque o caminho curto, que pode ser conveniente para você. Deixar as mamadeiras ali, fazer mamadeira, botar tanta coisa, mas não é saudável para o seu bebê. Então, faça o possível e o impossível para que você possa dar o melhor de si. Você já dá amor, dá sua própria vida. Não deixe que a indústria e profissionais que não estão muito conscientes ou comprometidos com a saúde do seu filho, da sua filha, no presente e no futuro. A proteína do leite de vaca tem 80% mais do que a proteína do leite humano, que é a caseína. Então, leite de vaca tem 80% mais caseína do que leite humano. E caseína não é fácil do nosso corpo fazer a digestão. Faz com muita dificuldade. Esse é o primeiro princípio. A estrutura molecular de leite de uma vaca não se parece nada com a estrutura molecular de leite de uma mulher. O teor de gordura é para um bezerro dobrar de tamanho em 12 meses, não para um bebê humano. O leite de vaca contém, além de sangue, pus, tem um hormônio chamado estrônio, que é o leite da presa da vaca. Tem histamina. Leite de vaca e derivados de leite de vaca contém histamina. E o que é histamina? É o gatilho que dispara as alergias. Você pode perceber que existe uma crise nas crianças com otite, crianças com problemas nas amígdalas, que muitas vezes eles são amputadas, crianças com cólicas. Vamos falar mais na frente sobre corrimento vaginal em criança. Tudo ligado ao uso indevido de leite de vaca para suprir uma coisa que nunca vai acontecer, que é a falta de cálcio. Olha, Hilton, é impressionante porque é engraçado, porque eu te ouvia participando de vários programas de rádio, também no seu programa, e uma série de coisas, às vezes, que você falava, isso não é possível que isso que o Hilton estava dizendo, mas eu não ia muito a fundo, até por falta
de conhecimento da minha parte. E eu mudei muito de 4 anos para cá, a partir da hora que eu tive um problema sério de saúde. E aí tive que rever tudo que eu fiz na minha vida, alimentação, comportamento em relação a tudo. Eu posso interromper e fazer uma brincadeira aqui, com todo respeito, porque isso é educativo, né? Você falou uma coisa que não faz sentido. Nós falamos como assim, acreditamos no leite, acreditamos nas proteínas, com o excesso de proteína, o mal que faz, vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí eu falo assim, eu estou com um problema de saúde, né? Eu tive um problema sério de saúde. É impossível. Nós tivemos um problema sério de doença. Sim. Porque de saúde não pode ter. Mas é porque isso vira. E quebrar esses paradigmas sai automaticamente. Cria um hábito da formação. Toda pessoa doente fala que está com problema de saúde, não é isso? Não estou falando que você está doente, não. Eu falo assim, todas as pessoas doentes, quanto mais grave for a doença, mais ele fala, minha mãe, meu tio, sei lá, eu mesmo, pessoalmente, estava com problema de saúde seríssimo. Minha mãe está com problema de saúde, está com câncer, está com diabetes, está com Alzheimer, pai. Saúde não é problema. Não, não é saúde. Como é que eu vou chamar de saúde? Não é isso? Concordo. Então, isso se aplica também para a crença no leite. São os paradigmas. Nós temos que destruir da nossa vida esses paradigmas, essas crenças, porque senão nós vamos seguir acreditando assim. E isso, essa conversa aqui é importante, exatamente para nos educar ou para instigar as pessoas a ir lá e buscar. Espera aí. Isso que está sendo falado aqui agora, o Rogério Hilton falando coisa que não faz sentido, sabe por quê? Porque médicos, profissionais, nutricionistas, que ficaram 5 anos na universidade, né, continuam falando, não, leite é fonte de cálcio e cálcio é para os ossos. Leite é bom para a saúde. Nós vamos explicar isso aqui até o final e provar que não é. Não, o que eu estou... e foi ótimo a sua observação, porque é hábito, é força do hábito. Mas eu vejo que você, a partir do momento que a gente vai batendo papo, vai fazendo essas entrevistas, eu vou me inteirando também. E algo que hoje eu que eu noto, é que você, exatamente por tudo que você estudou, estuda e se informa em relação à questão de saúde e bem-estar, você é muito firme e muito convicto no que você fala. E às vezes você não tem o espaço, que é a ideia que nós temos nessa conversa hoje, para explanar tudo o que você pensa com detalhes. Por exemplo, fazemos entrevistas, às vezes no meu programa, 10 minutos, 12 minutos. A maioria são 5, me dão 5 minutos só. Como é que se você falar de um assunto desse? Não. Você vê, você pode criar até mais confusão. Mais confusão, porque aí você tem pouco tempo para explicar, mas você tem convicção do que está dizendo. E aí cria um outro mito. O Wilton como se diz, ele é polêmico. Polêmico, não é? Na realidade... Ou então não sabe o que está dizendo. Está indo de conta todo o sistema. É porque é muito embasado, e quando a gente começa realmente a pensar ter saúde, realmente buscar a saúde para a gente, é que você começa e pega essa origem das suas conversas, quando você vem aqui e coloca uma situação de uma mãe que não dá leite. Antes de você entrar nessa questão, você volta lá atrás, quer dizer, é possível se preparar para esse momento magnífico, que é o momento de dar à luz, né? Claro, claro. E aí sim, ter todas as condições de poder usufruir do que o nosso corpo é capaz. Mas é algo que você tem que realmente se dedicar a ele. Eu digo hoje, por exemplo, quando eu olho a melhora que eu tive, ela está em função porque eu mudei de atitude, de vida. Atitude. E é uma coisa interessante, sem querer me esticar nisso, para a gente, porque como seus assuntos são muito ricos, se a gente bobear, a gente perde um foco e vai para outra área. Mas de ter na minha frente algo
que eu gostava e achava que não fazia, não me trazia problema nenhum, mas que hoje eu tomei consciência que eu não devo comer aquilo. Mas eu tenho o hábito de comer aquilo há 50 anos, né? E que o correto hoje seria eliminar. Eu quero pegar só um gancho que você disse aí, pedir sua permissão. Vamos falar outra vez para a pessoa entender melhor. O corpo humano é uma máquina que produz doença e saúde, não é isso? Sim. Então, as nossas células produzem sua própria energia, sua própria saúde, sua própria doença, envelhecimento precoce, longevidade. Então, cada célula do corpo é um corpo individual, independente. Porque as nossas células, elas se reproduzem, elas se alimentam, elas respiram, elas se comunicam e elas excretam o lixo celular. Então, toda célula tem uma mitocôndria, pelo menos uma mitocôndria. A mitocôndria é o motor que produz energia. Então, a célula morre. Não tem jeito, né? É como uma vela que você apaga a chama. Pode ser o tamanho que for que tiver ali de cera, não vale nada. É a chama que mantém. A mesma coisa são nossas células, que produz moedas, energias, que é ATPs, adenosina trifosfato. Então, o que acontece? Então, cada célula tem seu próprio cansaço, sua própria energia, sua vitalidade, o seu cansaço, seu envelhecimento precoce, sua doença. Ela está alcalina, ela está ácida. Então, temos que ter essa consciência. Se eu colocar em minhas células, em meus órgãos, no meu corpo, tudo aquilo que produz saúde, eu vou ser uma pessoa saudável. Se eu colocar todos os dias nessa máquina que produz doença ou saúde, aquilo que é doença, eu sou uma pessoa doente, independentemente de ter ou não diagnóstico. Então, essa é a coisa mais importante. Agora você imagina um bebê, acabou de nascer, seus órgãos estão em formação, todos os órgãos ainda em formação, e eu vou colocar dentro desse corpinho algo que adoece. Primeiro a mãe coloca através do cordão umbilical. Então tudo que elas como é que se cuida de uma vida que você vai gerar? Antes da concepção. Então você prepara o seu corpo, é como se fosse um canteiro. Você vai plantar a melhor semente, prepara o canteiro, deixa curtir, põe adubo e cuida todos os dias. Vai lá e tira as sementinhas, aí você cuida. Assim seria como se cuidar. E nesse projeto está se conscientizar de que um produto que vem de uma vaca não pode ser igualmente o que sai de uma mulher. Voltamos a falar sobre o leite. Então a estrutura molecular é diferente. A proteína caseína é difícil para um adulto processar. Nós processamos no leite materno bem pouca quantidade de caseína. A proteína do leite se chama caseína. Caseína em português. Agora, a proteína da parte líquida daquele soro é a whey. A gente fala de whey no Brasil, é whey protein aqui. Que essa whey protein há pouco tempo era jogada fora. Era lixo. Até que alguém descobriu que ali, na parte que era jogado fora, dá para os animais e até jogado na natureza, tinha uma proteína chamada de whey, ou whey protein em inglês. E passou hoje a ser o carro-chefe de tudo. Por quê? Porque as pessoas acreditam que proteína é o nutriente mais importante que nós colocamos no corpo humano. Olha que nossas células precisam dos microminerais, dos macrominerais, das vitaminas hidro e hipossolúveis. Nós precisamos dos aminoácidos, tem aminoácido essencial e não essencial, entre os quais nosso corpo produz alguns, mas precisa da matéria-prima, do nutriente. E outros o corpo nunca consegue produzir, nós temos que colocar na nossa alimentação, ou suplementar. Nós precisamos de proteína de boa qualidade. Nós precisamos de água, que é um nutriente da vida. Nós precisamos de luz solar, que é um nutriente que faz acontecer o milagre de transformar essa luz solar em um hormônio, que nós resolvemos chamar de vitamina D. Mas é um hormônio. Nós precisamos do sono, porque sem o sono não é possível se ter saúde nem física, nem emocional, mental. Nós precisamos de movimentar o nosso corpo. Não é para uma academia, mas
movimentar de alguma forma e precisamos de descanso, de relaxar. Nós precisamos ter essa consciência que se o corpo produz ou doença ou saúde, é você que decide se vai produzir doença ou saúde. Também na parte emocional, mental, na parte também que nós, sem falar aqui de religião, mas tem a parte espiritual, sim, que faz parte. Então nós somos tridimensional, nós somos espiritual, mental, emocional e física. Se qualquer um desses 3 campos estiver doente, contaminado, estressado, desnutrido, desidratado, negligenciado e principalmente oxidando através de acidez, nós estamos criando aí o envelhecimento precoce, um ambiente para as doenças, nós chamando uma coisa chamada de disbiose, que é a raiz de todos os males. Nós sabemos que as causas da doença são 4: intoxicação, infelizmente pela alimentação, já nos bebês, através do cordão umbilical, e nas fórmulas, e nos leites de animais de outra espécie. Nós estamos tendo a oportunidade de rever todos esses padrões, descobrir de verdade qual é a alimentação humana, celular funcional, ainda na gestação e depois para o resto da vida, o estilo de vida. Na questão do leite, que é o primeiro alimento que nós recebemos para nos manter vivo, uma criancinha, um bebê acaba de nascer, como é que ele sabe que ele tem que sugar o seio da mãe? Como é que o animalzinho nasce lá no pasto, lá na floresta, lá na África? E a primeira atitude dele é ir lá e mamar, porque naquele leite ali, o primeiro chama de colostrum, que é muitas vezes tem até sangue ali, tem tudo da própria mãe, esse leite, é a vacina. Ele recebe no canal vaginal quando nasce e recebe essas vacinas. Agora, se você pegar o leite de uma vaca com estrona, com a estrutura molecular muito maior, difícil, com 80% de caseína, com os patógenos, por isso que tem que ou ferver ou pasteurizar, até para o adulto consumir. Vamos falar sobre a histamina. Tantas alergias que vai aparecendo a cada dia. Tem pessoas que chegam aqui na América não tem alergia ao pólen. Depois de 10 anos começa a ter. Mas você nunca viu pólen? O sistema imunológico nunca descobriu que existia pólen? Porque isso vai criando alergias. Tem pessoas que têm alergia. No Brasil, consumia frutas, hoje tem alergia até frutas. Porque o corpo humano vai ficando tão sobrecarregado, tão incapacitado de lidar com os alimentos que adoecem. E o adulto segue tomando leite o resto da vida, na crença de que leite é fonte de cálcio e cálcio para os ossos. Olha aqui. Eu vou dar um exemplo bem rápido. A minha mãe, eu em vez de olhar na do outro, eu olho na minha própria família. A minha mãe morreu com 83 anos. A minha irmã enfermeira, cuidadosa. Também morreu de câncer, infelizmente, agora recentemente. E câncer de mama. A minha mãe tomou leite durante 82 anos. Minha mãe passou a tomar cálcio, suplementação de cálcio, como acontece aqui nos Estados Unidos. Vai visitar os asilos. Sai um dia, visite os asilos. Ou olhe na sua própria família, na sua vizinhança. Pessoas que tomaram leite durante 80, 90, 100, até 100 anos. E suplementação de cálcio, que é um perigo. Vamos falar sobre o cálcio depois, por que se toma cálcio e leite. Morrem com artrite, artrose, osteoporose. A minha mãe teve que colocar 2 stents, 2 válvulas no coração. Eu tenho certeza que a causa foi calcificação. Pergunta para os médicos cardiologistas qual é a maior causa de problemas cardiovasculares. Eles vão dizer para você que é calcificação. Excesso de cálcio nas artérias. É impressionante. E as pessoas ficam, o que acontece? Toma cálcio e toma leite. Como é que uma pessoa que tomou leite a vida inteira, iogurte, e leite, queijo, e pizza, e lasanha, e tantas outras coisas, vai precisar de cálcio? Precisaria por quê? Se nunca faltou cálcio na vida dele. Leite não é fonte de cálcio? Então desafio você a pensar sobre isso. Ainda assim, tem que tomar cálcio. Suplementar a coisa que a pessoa teve a vida inteira.
Então não faz sentido, abra seus olhos. E mesmo assim, não impede. Vai visitar os asilos, você vai ver aqui. Ó. A maioria estão lá com artrite, artrose, osteoporose, andando naquelas uoca, um já na cadeira de roda. Você vê essas pessoas que vão aí por... Quando eu ando assim, às vezes eu fui no cassino outro dia, as pessoas naquelas cadeiras de roda, você vê no aeroporto é assim. Nos mercados, essas pessoas idosas, pegam aquele carrinho, não é para encher. É para segurar ali, é isso que você vê. E se você olhar, eles estão tomando cálcio há 30, 40 anos e tomou leite derivado a vida inteira. Isso prova que isso não é verdade. Leite não vai suprir você a sua demanda de cálcio. Outra coisa, eu visitei vários outros países, fui para a região dos Andes, fui para o deserto do Atacama, visitei pessoas que são descendentes dos Aztecas, dos Incas, dos mais agora dos Incas pela segunda vez. Você anda nos Andes, você não vê as pessoas ali com artrite, artrose e osteoporose. Não vi hospitais ali por perto, não vi clínicas, não vi... Sabe por quê? Porque essas pessoas não tomam leite de vaca, não tem a vaquinha para tomar leite. Esses impérios, que quando os supostos colonizadores chegaram nessas regiões, era um povo que tinha uma saúde incrível. As crianças não morriam facilmente, não tinham a necessidade nem de vacinar, porque as pessoas tinham um sistema imunológico muito poderoso, se alimentavam de forma natural, de forma praticamente crua, não tinha vaquinha para tomar leite e não tinha essas doenças que nós vemos hoje. Você vai em alguns países da Europa, onde se consome muito leite, onde existe maior número de pessoas com problemas de massa óssea e cardiovascular, tomando leite a vida inteira e ainda suplementação de cálcio. Eu disse no início sobre a questão da ser ácido e ser alcalino. Por quê? Porque nós estamos consumindo só alimentos processados, não apenas neurotóxicos, que afeta a questão do nosso sistema límbico, no nosso sistema que produz hormônios, tanto da parte endócrina quanto exócrina. E nós estamos ficando cada vez mais ácidos. Infelizmente, hoje, o câncer que mais mata o homem, que é mais recorrente, é próstata. Muitos homens hoje não estão com câncer de próstata ainda, mas a próstata está enlarguecida, pressionando a uretra, causando problema de micção, causando problema de ereção, dificultando a atividade sexual desses homens. Uns ficam, inclusive, incapacitados. Nós vemos hoje, infelizmente, perdemos nossas mulheres por câncer de mama, que cada vez aumentando mais. E eu quero lembrar que até falta de um hormônio, de um mineralzinho, que é o iodo, que a medicina alopata diz que iodo é para tireoide. É também para tireoide, mas é também para outras partes do nosso corpo muito importante. E nós sabemos que existe uma correlação entre falta de iodo e certos tipos de câncer, principalmente próstata e mama. Voltando no caso do leite, as mulheres, infelizmente, têm mais recorrência de artrite, artrose e osteoporose nas mulheres. Porque a mulher menstrua por um período muito longo da vida. E ao menstruar se perde cálcio e perde ferro. Então, a anemia ferropriva é mais recorrente nas mulheres. E essa questão de massa óssea também. Um dos motivos é esse. E elas são induzidas a tomar leite, porque leite é fonte de cálcio. O que acontece com essas mulheres? Onde eu visitei que não tem acesso a leite de vaca, não encontrei esse problema. Na região dos Andes e tudo, porque a mulher menstrua igual a que vive na cidade, a que está vivendo hoje. Mas tem menos estresse também, se alimenta mais natural. Você vê que os Andes, os Incas, lá nos Andes, se alimentavam muito com maca. Maca peruana, tão famosa, né? Que é uma planta que regula hormônios. Regula os hormônios, tanto masculino quanto feminino. Não é um Viagra, mas ajuda na libido, ajuda a aumentar a energia vital, os ATPs e piruvatos. Ajuda a pessoa a ter mais saúde emocional e tem esse benefício. Você já viu algum mamífero que desmama e volta a tomar leite? Não. O bezerro, quando ele desmama, nunca mais ele mama. A mãe não dá e ele não vem.
E a mãe, pela natureza, ou aquilo que Deus criou, como você quiser, se você não acreditar, ela mesmo começa a não dar mais o leite. Começa a dar uns coisas no bezerro e ele vai desistir. E ele passa a comer capim, comer o que tiver ali à disposição e nunca mais volta. Aí a mãe tem outra gestação, né? Nasce outro bezerrinho, aquele vê o bezerrinho mamando, ele não vai lá de volta. Porque acabou, não tem mais essa necessidade. Se você, existe aí, por exemplo, uma carne que eles usam aqui, o veal, né? Pega os bezerros, tira da mãe e começa a dar leite para aquele bezerro. Hoje não sei mais, mas antigamente era uma coisa horrorosa. Aliás, matar um animal de qualquer forma é uma agressão. Eu não concordo, me desculpa. Mas aí, esses bichinhos ficam presos, acorrentados ali, não move, não anda, e dão somente leite para eles. Então a carne fica aquela carne quase que mole, sem músculo, sem nada, para servir um prato que o homem busca, o tal de veal. Então é o seguinte, esse fato está comprovado, que o bezerro, depois que passou o período de lactação dele, continuando a dar leite da própria espécie de vaca, mesmo assim ele fica atrofiado, doente e sem músculo. Não faça isso com o seu corpo, não faça isso com seus filhos, porque se você está se alimentando de alimentos ricos em cálcio, o cálcio que é verdadeiramente absorvido pela sua massa óssea e a parte que vai fluir a sua corrente sanguínea, não causando calcificação, porque o excesso de cálcio causa dores musculares, dores nas articulações, vai fazer com que as suas artérias vão ficando plastificadas e vai levando ali menos oxigênio, menos nutrientes e também vai entupindo as artérias e causando problemas cardiovasculares. Essa mentira contada de que nós necessitamos de tomar leite pro resto da vida, eu convido você a olhar na sua própria família, na sua vizinhança e nos asilos, para ver se tomar leite durante 80, 90, 100 anos, mesmo com suplementação, se resolve essa questão. E se você tiver a oportunidade, ou pesquise ou visite locais onde não tem acesso ao leite de vaca e você vai ver a diferença que é, principalmente nas mulheres, pelo fato de menstruar e perder cálcio e perder ferro. Não tem anemia ferropriva e nessas questões. Eu vi lá mulheres de 60, 70 anos subindo altitude de 5.000 metros, não é pés, metros, e carregando peso inclusive. Dá inveja para nós que vivemos aqui tomando leite todos os dias e suplementação de cálcio. Pois é, gente, olha, realmente é muito bom falar com o Wilton. Está aí colocado essa situação na visão do Wilton Lisboa, da Raw Energética. Aliás, Wilton, vamos dar para os nossos ouvintes o telefone da Raw Energética, aquele que está buscando bem-estar e saúde. Qual o telefone da clínica, meu querido? O nosso telefone é 508-202-9467. Eu vou repetir, anote, ligue, marca consulta conosco. Se você quer perder peso, nós garantimos, não é promessa, nós garantimos que perde no mínimo 10 libras em apenas 2 semanas, 14 dias, ou o seu dia de volta. Por que 10 libras no mínimo? Porque nós sabemos que sempre é mais. Para que não haja discussão, para que não haja, olha, falou, não garantiu, nós falamos no mínimo 10 libras em apenas 2 semanas. Agora, desincha, desinflama, você passa a perceber que dorme melhor, então as suas funções cognitivas aumentam, o seu bem-estar físico e emocional melhora, a energia vital melhora e começa por aí, retenção de líquidos, alergias, cansaço físico, nós chamamos de, as pessoas estão exaustas, porque você afeta as suas glândulas adrenais ou suprarrenais, recupera isso, vamos nas 4 causas das doenças, desintoxica, desincha, desinflama, hidrata, nutre, e aí o resultado é imediato e é garantido. Nós sabemos que saúde é ausência de doença. Essa é a saúde verdadeira. E é possível, o nosso corpo tem um poder tremendo de se adoecer quando você
não cuida, mas tem um potencial incrível de restaurar, de rejuvenescer, de restaurar, de rejuvenescer todas as suas centenas de células e se tornar uma nova pessoa, um novo ser humano. É só você seguir. 508-202-9467 é o endereço da sua saúde. Muito obrigado. É isso aí, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Agora, com certeza, vale uma reflexão em relação a tudo que o Wilton disse. E é algo que me chama muito a atenção em relação ao que o Wilton fala sempre. Na realidade, isso mostra que nós temos que gostar mais de nós, né? Porque essa mudança de atitude é importante para que a gente viva realmente com saúde e viva mais. Quem vai envelhecendo sabe que essas preocupações aumentam em muito e a saída é realmente cuidar dessa máquina aqui para que a gente possa viver mais. Espero que vocês tenham gostado. Você vai encontrar essa entrevista no YouTube, Programa Tudo Azul USA, no Instagram, Programa Tudo Azul, e no Facebook, Programa Tudo Azul USA, e também na TV Negócio Fechado. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado. Eu só queria concluir sobre a questão do leite, é que leite tem estamina. Então você que está aí tendo seu filho com estamina, seu filho com alergia, qualquer tipo de alergia, tire completamente leite e trigo da dieta do seu filho, da sua filha, ou seu como adulto. Todos os medicamentos para alergia são os antihistamínicos, que aceleram o coração, que pode causar arritmia, taquicardia, estresse físico e emocional do coração. Agora, quanto mais você estressa o seu coração, mais é uma demanda maior de produção de energia para o músculo cardíaco. E se você sabe que histamina é o gatilho para as alergias, tire leite e derivados da dieta do seu filho ou sua. Porque senão você vai estar disparando o gatilho e querendo frear isso. Isso causa o chamado estresse físico, que gera cortisol e adrenalina, causando desastre na saúde física, emocional, mental, na concentração, no aprendizado, na memória. A outra coisa nós sabemos, isso é fato, em muitos lares nós vemos as criancinhas, menininhas de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, nem menstruou ainda, com corrimento vaginal crônico. É muito comum. E essa secreção, tanto vaginal quanto nasal, as crianças que ficam com o nariz correndo o tempo inteiro, saiba que leite derivado é uma das causas. Nós até pedimos, fala com as mães, tire completamente, tire tudo. Seu filho não precisa mais, não está mais no processo de lactação. O cálcio que tem que vir, vem através das plantas. Olha quanto cálcio se faz necessário para uma massa muscular de um elefante, um animal com toneladas, uma girafa daquele tamanho, um rinoceronte, um cavalo, o touro, a vaca que você está comendo aí, só come folhas verdes. E tem uma estrutura. Se não for confinado para dar ração, lá na natureza, são animais extremamente saudáveis e com uma estrutura óssea impressionante. Faça o mesmo e você verá o resultado para você e para sua família. É isso aí, amigos. Um abraço. Até uma próxima. Hilton, muito obrigado. Sou eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem. Até a semana que vem, gente. Um abraço.